Até que ponto as redes sociais são úteis ao Brasil? E eu vou falar isso com muito pesar, porque eu faço parte do movimento que introduziu, de certa medida, e popularizou a política através de redes sociais, a política através da internet no Brasil. Tá, o Movimento Brasil foi o grupo político que, vamos dizer, iniciou esse processo, vamos dizer, de forma bem óbvia. E digo isso, meus amigos, porque as coisas estão saindo muito do controle. Tá? A existência de um fã-clube da Deolane me deixa um tanto quanto chocado. Eu olho assim pros lados, eu tento pensar e realmente não, isso não pode ser real, tá? Uma mulher que é uma criminosa, que cria uma espécie de um culto ao redor dela, e as pessoas passam a gostar dela, não é nem pelo ofício, não é nem por nada, eles gostam da personalidade dela. E isso me mostra... Pode falar. Isso me mostra assim, alguns problemas que nós temos no brasileiro como personalidade. É complicado falar isso sem soar até preconceituoso com nós brasileiros, né? Mas, porque o brasileiro, ele se apaixona por personalidades. Vocês já viram aquela coisa, digite você já ouviu isso ao longo da sua vida, né? Pessoas comuns gostam de falar sobre outras pessoas. Pessoas normais gostam de falar sobre fatos e pessoas inteligentes gostam de falar sobre ideias. Isso faz parte de uma ideia de que, vamos dizer, falar sobre outras pessoas é a coisa mais fútil que você pode ter, né? Você basicamente é um fofoqueiro, um alcoviteiro. Ah, eu gosto do fulano, eu desgosto do Beltrano. Quando você fala sobre fatos, você fala sobre acontecimentos, né? Você tenta entender os acontecimentos. E aí quando você abstrai os fatos das pessoas, você vai direto para as ideias, você está tratando, vamos dizer, da matéria-prima pura da realidade, que seria, vamos dizer, a forma, né? Tô tratando aqui de uma maneira quase platônica, tá? E em certa medida isso não tá errado, tá? Ou seja, as pessoas mais inteligentes têm uma capacidade de abstração maior. Então quem tem uma capacidade de abstração maior consegue, vamos dizer, prescindir, né, das pessoas e dos fatos para entender as coisas de maneira conceitual. Isso é natural. Então você vai pegar, quando você vai pegar um teórico, uma pessoa que começou a estudar filosofia, aí tá lá falando de Heidegger, o cara tá loucão. O cara tá lá na fenomenologia do espírito, lá com Hegel e tal, o cara tá doidaço. O cara tá falando das ideias. Ou você vai pegar, por exemplo, um matemático, já tá falando de abstrações no mundo da matemática, um físico. Quando você vai para um jornalista que tá no meio do caminho, né, trabalha com fatos, né, ou um operador comum do direito trabalhando com fatos, tá? E você vai pegar um fofoqueiro ou um cidadão comum, ele realmente está falando sobre outras pessoas. E aí uma das coisas que denotam a incrível capacidade do brasileiro de ser burro é esta paixão que ele tem pelas pessoas, independente das ideias que essas pessoas professam. Isso já seria vamos dizer, uma sofisticação muito grande para o brasileiro, mas também das coisas que elas fizeram ao longo da vida. Eu digo isso porque vocês perceberam que há uma escala. Gostar de pessoas, falar sobre fatos, falar sobre ideias, né? Como o brasileiro gosta da personalidade, ele não liga pro passado e pros feitos dessa pessoa e muito menos pras ideias delas. Portanto, ele pode gostar de pessoas diferentes e ter ideias e conceitos diferentes a despeito dessa empatia pelo outro. Então, um sujeito, se for parar um sujeito na rua e perguntar pra ele, por exemplo, se ele gosta de ser assaltado, ele vai falar que não, ele não gosta de ser assaltado. Mas você gosta da Deolane? Eu gosto. Ele não consegue correlacionar essas duas coisas. Ele não consegue estabelecer uma correlação. Poxa, se eu gosto de uma mulher que é uma apologista do crime, eu não posso reclamar de ser vítima do crime. Mas ele não separa isso. Ele não consegue fazer essa separação. Ele só consegue gostar ou desgostar de uma maneira muito simples, tá? Essa característica do brasileiro é uma característica que nos preocupa porque torna o brasileiro vítima de qualquer coisa. O brasileiro, portanto, pode ser vítima de qualquer filho da puta a qualquer instante. E é desesperador porque se nós trabalhamos com política numa democracia, meu amigo, o brasileiro é a matéria-prima de todo malandro e nós somos a matéria-prima de malandro. O brasileiro vota no Eduardo Paes numa boa. O brasileiro vota no Lula, Lula máximo. O brasileiro gosta do Bolsonaro. O brasileiro gosta da Deolane. O brasileiro gosta do Oruan, porra! Aliás, o Oruan veio a público falar, e aí, como é que a gente junta os parça aí pra soltar a Deolane? Que merda é essa? Ora, isso é pra você coringar. O que eu tô falando aqui é o seguinte, o brasileiro é um povo sem caráter? Digite 1 se você acha que o brasileiro é um povo sem caráter,
Ou digite 2 e fala, não, o brasileiro é um povo com caráter. Eu vou abrir pra vocês. O brasileiro é um povo sem caráter. O brasileiro não tem caráter. O brasileiro não entende sobre honra. O brasileiro pouco entende de verdade. O brasileiro, ele relativiza coisas que não deveriam ser relativizadas. O brasileiro não tem valores em absoluto. E o brasileiro, ele se apaixona pelo carisma de uma maneira, assim, aberrante. E ele se sente parceiro do carismático mesmo quando ele é trambiqueiro. É a ideia da afiliação ao coach. O coach, ele tá lá ensinando malandragem, aí você vai lá aprender com o coach como ser malandro com os outros. Porque o coach te enganou, e aí você na escala, né, na pirâmide da malandragem, você tem que participar junto. E isso eu volto a colocar, isso nos deixa numa posição em que não há muito o que se fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pretende ser honesto com essa população, você vai errar. Eu falo isso dentro do jogo democrático. Se você pretende ser honesto com essas pessoas que estão aí pra idolatrar qualquer merda, vai dar errado pra você. Aqui eu vou parafrasear, tá? Pablo Henrique Costa Marçal, que disse: a população é idiota. Ou você faz essas coisas aí de idiota pra população, ou você não consegue se comunicar. Ora, eu vou discordar aqui de Pablo Henrique Costa Marçal? Uma população que se mobilizou, a população de foi Pernambuco, né? Se mobilizou pra ir pra frente de uma cadeia, de uma delegacia, pra apoiar uma... Puta, vou falar o termo aqui, uma vagarosa advogada, né? É uma população que já perdeu tudo. É uma população que já perdeu tudo. E aí isso vira comoção popular. Comoção popular. O que é uma Deolane? É uma... Eu vou colocar... É uma... É esse ser, né? Que faz negócios escusos, é corrupta, é apologista do crime e influencer. Aí por ser influencer tá tudo bem. Né? Aí ela tá lá em Recife, aí olha a população de Recife fudida, votando no João Campos porque ele dança, economia completamente estagnada, boa parte da população, pelo menos vai quase metade da população pendurada em auxílio governamental. Aí essa população sem virtude, e esse é o ponto que eu quero chegar, população sem virtude, tá lá na frente de uma cadeia idolatrando essa rampeira. Que população é essa? Como que você salva uma população dessa? Essa população não tem nem ideia de que ela precisa ser salva. Essa população ela não consegue conceber que ela tá num lodaçal moral quase impossível de escapar. Ela não consegue olhar pra realidade dela e entender o problema. Eu vi um dos vídeos dessas pessoas que vamos dizer, idolatravam a Deolane, e esse vídeo é um dos que mais me chocou. Que é uma gorda, uma Bobiane, que é a esposa do Bobson, né? A Bobiane tava com o celular na mão porque ela acha que é influencer, né? Ela, né, muito provavelmente recebendo dinheiro de auxílio, com algum tipo de subemprego, com o celular na mão, falando assim: ai, Deolane, eu tô avisando aqui, se os parentes da Deolane quiserem vir aqui se hospedar na minha casa, pode ficar. Você acha que os parentes da Deolane vão ir pra merda da tua casa, sua quebrada, pra ficar lá com você comendo alguma comida ultraprocessada na tua casa? Não, ninguém vai pra tua casa, sub influenciadora. Ninguém vai. Só que você acha, nesse mundo maluco, que você tá participando desta bosta, desse circuito de famosos brasileiros. E aí vamos pros famosos, né? Que eu tô falando da população, vamos falar dos famosos. Quem são esses famosos? Quem são essas pessoas que estão aí, amigo? É ela, é a Virgínia, vendedora de jogo do Tigrinho, é Felipe Neto, é Oruan. É o Brasil que no primeiro fascículo do livro amarelo a gente descreve. Quem leu aqui sabe, tá? É um Brasil sem a menor chance de dar certo. É o Brasil do pastor picareta que rouba essa pessoa, do político picareta que rouba essa pessoa, do influencer picareta e dos jogos picaretas que roubam essa pessoa. É um Brasil improdutivo. É um Brasil, eu volto a colocar que o saldo desse Brasil aí é um saldo mais negativo que positivo. Você fala, como assim saldo mais... O saldo é negativo. O saldo é negativo. Essas pessoas custam mais do que elas trazem. Elas estão sobrevivendo, elas são uma massa amorfa de carbono andando por aí, falando, essas pessoas estão perdidas, porra. E vai fazer como pra recuperar essas pessoas? Essas pessoas que estão
com um celular na mão e um cartãozinho da Caixa Econômica Federal no bolso, sendo alimentadas pelo Estado, sem saber para onde vão, perambulando pela vida. Essas pessoas precisam de ajuda, disciplina, e elas precisam ser salvas para salvar o resto do Brasil que trabalha e produz. O resto do Brasil que trabalha e produz não vai aguentar sustentar as fãs da Deolane, porra! Você não vai conseguir fazer um país ficar de pé sustentando uma massa. Eu volto a colocar essas massas ambulantes de carbono, fãs de Deolane. Isso aqui isso não tem sentido. Não tem sentido, porque quando falamos do Bolsa Família, a gente falava o seguinte: ora, o Bolsa Família vai permitir que a pessoa faça uma renda para ela não morrer de fome, e com base nisso, a pessoa vai começar a galgar, tá? Estuda, arruma um emprego e tal. Não aconteceu! O Bolsa Família completou 20 anos, isso não aconteceu. As pessoas continuam no lumpesinato, vivendo de resto. E vivendo um entretenimento gratuito da internet. A internet entrega um entretenimento gratuito e entrega, vamos dizer, uma espécie de sentido para a vida dessas pessoas. Então elas vivem a vida e se aproximam da vida, elas vivem na zona de comentários, tá? Dos influenciadores que elas gostam, pessoas sem nenhuma moral também. E elas ficam lá, zanzando. E a vida vai passando. E eu volto a colocar coisas que eu já falei em outras lives. Nós estamos vivendo hoje as terceiras gerações femininas, claro, tá? Mãe, filha e neta de beneficiários do Bolsa Família. Aí você vai falar que esse programa funcionou porque ficou o Lula e o Bolsonaro disputando pra falar quem é que entregava mais Bolsa Família. É lógico que isso é um fracasso. É óbvio que isso é um fracasso. Não tem nenhum sentido isto não ser um fracasso. Então quando eu olho Pernambuco, o Nordeste inteiro, vamos colocar aqui, permanentemente em crise econômica. Desde que estourou aquela bolha maldita dos governos Lula, aquele bolha de crédito, bolha de gasto do governo dele, estourou pra valer em 14, mas você já sentiu os sintomas em 11, 12, 13, o Nordeste nunca mais se recuperou. Tá há 10 anos estagnado. Populações de estados inteiros recebem mais benefício do que tem carteira de trabalho. Então aí, completamente alienados nas redes sociais, com figuras desprezíveis que sequer tinham que estar vivas. E agora eu vou falar a real. Sequer tinham que estar vivas. Porque se eu vou falar de apologista de crime organizado, se eu falar de apologista de facção, gente que defende assassino de toda sorte, essa gente não devia existir. Vamos falar a real. Essa não deveria existir. É a cultura da porra do podpah. Eu vi no chat aqui. É a cultura do podpah. O podpah é, vamos dizer assim, a versão light disso aí. Mas é intensa, né? Joga. Aí aquele cara... porque aqui em São Paulo a coisa muda, né? É um mundo que há o trabalho formal, informal, presente e tal. Aí você vai ter o motoboy, né, do Cussão. O Cussão, meu lanche, Cussão. Né? Aí entra esse cara no game, tá? Mas é a mesma coisa. É raiva, vontade de aparecer, vontade de fama, vontade de sexo, sentimentos primários. E nada da base da população apresentar algum traço de evolução. Na verdade, a gente está vendo outra coisa. A gente está vendo, inclusive, pessoas que pertencem às tais classes médias caindo, escorregando para essa proletarização. As pessoas estão escorregando porque a educação aqui no Brasil é uma merda. E porque o discurso e a cultura geral no Brasil, ela vem se transformando cada vez mais na cultura do esforço fácil. O que é isso? Cultura do esforço fácil. Assim, ó. Aqui, ó, eu vou me esforçar um pouquinho, eu vou botar uma roupa, eu virei um vendedor e vou vender um curso. Eu vou alugar um carro caro aqui, vou gravar um vídeo, vou falar que eu sou um cara de sucesso. E as pessoas estão comprando aos montes, na casa dos milhões e milhões e milhões de usuários, cursos online te ensinando como passar a perna no outro. Que é isso que esses cursos de marketing digital fazem. O curso de marketing digital, no fundo, é pegar um sujeito que é um profissional ruim, faz ele fingir ser um profissional bom, ou um profissional que já chegou lá, e aí, com base nisso, ele ensina as outras pessoas a como enganarem outras pessoas fingindo serem profissionais ruins que têm sucesso. E a gente tá nesse circuito. Esse circuito, a gente, é falido. Esse circuito é falido. Se for pra porra da Singapura, se for pro Vietnã, você vai ter um sujeito com o olho puxado lá, tal, estudando lá engenharia, estudando programação, estudando. Se o cara não é brilhante, o cara foi pra uma fábrica, vai tirando grana digna, tal, o filho dele vai pra escola, tal. E a gente aqui, Deolane. Ah, eu tô montando um partido político aqui? Eu vou fazer o que com essas pessoas?
um Marcos Wilson falou, agora falou besteira, Renan, tem muito curso de marketing digital bom. Cara, olha só, não são os cursos que mais vendem, não são os caras mais famosos, entendeu? Eu também posso falar, olha, tem muitos advogados digitais aí que fazem apologia e tal, coisa que não são Adeolane. Sim, cara, eu estou falando dos principais, eu estou falando da média. É aquela pessoa que fala assim, na média a altura do brasileiro é 1,75 m. Ué, mas eu tenho 1,80 m. Porra, porque é uma média, caralho! Essa mania que brasileiro tem também de não entender conceitos como média. É a média, porra. Não, mas a média do brasileiro é o QI 83. Mas eu tenho o QI de 150. E daí? É a média. Você tá puxando a média pro lado, entendeu? Cada uma, mano. Então, amigos, botem a mão na cabeça, cara. O Brasil da Adeolane tá chegando cada vez mais perto de vocês. O Brasil do jogo do Tigrinho tá aí também batendo a porta. Todos os times de futebol são patrocinados pelo Betis, com exceção de um ou outro. Palmeiras é uma exceção. Quase todos os grandes influenciadores são divulgadores desse tipo de coisa. Se você pega a base da população, a base da pirâmide, tá usando Bolsa Família para jogar jogo do Tigrinho, e a classe média tá comprando curso de coach picareta pra tentar ficar em grupinho dos outros fingindo ser uma pessoa de sucesso. Esta conta, eu vou repetir com vocês com todo o carinho no mundo, essa conta não vai fechar. O país que você tá vivendo tá implodindo. Implodindo. E é uma implosão social, moral, mas profundamente cultural. Olha só, nesse instante, a cidade mais produtiva do Brasil, a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo, ela discute se vota num prefeito absolutamente incompetente, que é o Ricardo Nunes. É um incompetente. Se vota num invasor de propriedade, é um invasor de propriedade. Um invasor de propriedade. E um coach picareta que foi condenado. E que vive de enganar os outros. E mente assim que nem sente. Ele fala, não, corri o Ultraman, eu completei o Ultraman. É uma maratona de 42 quilômetros, mais não sei quantos quilômetros de bicicleta, mais outro nadando. Ele falou que completou, ele não completou, não tá no registro que completou. E ele fala que completou, e as pessoas falam, ele completou sim, mesmo não tendo completado. As pessoas querem ser enganadas. Então assim, São Paulo tá nisso. Ah, e o nosso Nordeste maravilha, como diz a esquerda, que nos salvou do fascismo, tá na porta da cadeia Amanda Adeolane. O que eu falo de uma porra dessas? O que eu falo? E assim, o que vocês estão no chat aí falam de uma porra dessas? É muito difícil a nossa situação. É muito difícil não coringar. É muito difícil. Eu vou falar pra vocês, eu vim aqui fazer uma live com vocês, tá? Falar, não, tô com esse plano aqui. E não coringar. O Paulo Cruz, o professor Paulo Cruz, está fazendo na Valete uma série sobre educação. E em quase todos os vídeos da série sobre educação, ele fala sobre um problema que permeia a educação. Não é sobre os métodos educativos. No fundo, é sobre a ausência de autoridade do professor na sala de aula. E grande parte dos argumentos dele acabam se chocando com... Não se chocando, acabam indo para esse... que é uma coisa que ele denuncia o tempo todo. O professor não tem autoridade. O brasileiro precisa desesperadamente ser disciplinado. O brasileiro precisa refrear seus espíritos mais animalescos. Porque nós brasileiros, né, a gente precisa entender assim, a nossa intelectualidade acha que é europeia, acha que vive na França, acha que vive problemas da pós-modernidade ou desafios da pós-modernidade, tá? Da Alemanha. Então você vê um filósofo que acompanhava a noite de Berlim, ou a vida noturna em Londres ou em Nova York. Aí o filósofo brasileiro, assim, ai meu Deus, olha que bacana, vou acompanhar essas... Aí você quer transplantar discussões de lá pra cá com a nossa plebe rude, animalesca, num país que não tem, volto a colocar aqui, saneamento básico, que as pessoas são analfabetas funcionais. Aí você mistura tudo isso e você tem esse caos, né? Um sujeito falando, né, de teses ultralibertárias, não estou falando libertário no termo que vocês conhecem, não estou falando de Paulo Cogos, mas, né, de libertação dos instintos, não refrear seus medos e tal. Não, seja o que você quiser, né? Num país com zonas controladas pelo tráfico, num país da putaria, num país que, não, fica tranquilo, eu vou me curar, eu vou ir lá pro pastor, né, o pentecostal do chapelão, né, que me mandou comer um feijão na Covid. Num país que as pessoas idolatram todo tipo de influencer vagabundo, e você imagina que vai acontecer o quê? É uma distopia. A porra do Brasil é uma distopia. É uma distopia
assim, das mais chocantes que você possa ter. Porque se você parar pra pensar, tá? Assim, ó, há 20 anos, 30 anos atrás, eu lembro que eu assistia aqueles filmes exaltando a tecnologia. Sempre tinha um personagem. Nos anos 90, Power Rangers, até deixa eu contar, tá? Vai ter o clipe dos Power Rangers de um candidato aí que tá uma das coisas mais incríveis do mundo, tá? E um dos personagens era o Billy, né? Inclusive vocês viram minha foto de Billy, né? E sempre tinha um nerd. Nos filmes dos anos 90, sempre tinha um nerd. Era o... Ele sempre fazia... Ele tava... Ei, acabei de invadir os sistemas do Pentágono. Sabe? Sempre tinha esse cara. Então a gente tinha uma coisa muito otimista com a tecnologia. Agora, se eu voltasse para os anos 90 e imaginasse, o que essa tecnologia nos trouxe? E aí eu com essas pessoas empolgadas com a tecnologia nos anos 90, abre uma tela, um portal pro futuro, e abre a cena das pessoas na frente da prisão da Deolane com cartazes pedindo pra essa filha da puta ser solta. Ah, não, porque essas pessoas estão usando um negócio chamado rede social, aí elas estão se apaixonando por bandidas, tá? E aí elas acham um bandido ao máximo, porque a bandida é uma influencer, e elas querem soltar a bandida. Aí você, não, calma, mas é a revolução de produtividade. Essas pessoas estão tentando comprar um carro voador. Que carro voador? Essas pessoas, elas recebem um cartãozinho que paga a comida delas, e elas ainda investem um pouco numa aposta digital totalmente roubada que faz esse dinheiro ir pra fora do Brasil. Aí você, tá, ok, é isso. A tecnologia nos levou a isso. O uso, volta a colocar, o que a base da população ganha com o uso da tecnologia? Ora, eu posso fazer uma resposta muito precisa, falando, olha, ganhos de produtividade afetam direta e indiretamente eles. A existência de uma planilha do tipo Microsoft Excel faz com que vários empregos não precisam existir, os custos operacionais para ter uma empresa diminuam. Eu posso vir com várias argumentações do ganho de produtividade direto e indireto que afeta eles. Mas o uso direto da tecnologia por parte deles está trazendo danos reais às pessoas. São pessoas que não se concentram, são pessoas que encontram na internet a diversão fácil e gratuita que eles não encontram em outros meios. São pessoas que não estão encontrando na internet um meio de informação necessário para a própria libertação da própria mente. E parece que, dado que na base da pirâmide temos pessoas que, em geral, vêm de famílias ou desconstruídas, né, num sentido bem triste do termo, ou atrapalhadas, a tendência delas é se viciar se viciar nos seus defeitos com uma intensidade muito maior do que se libertar deles. Então as propensões mais animalescas dessas pessoas encontram vazão através dos mecanismos de tecnologia dados pelo celular e pela internet. Então, eu não consigo ver as pessoas se libertando. Esse negócio da Deolane, galera, é um negócio pra vocês coringarem mesmo. Se você não coringar, você não tá bem. O Alex falou, o brasileiro sofre de uma síndrome de Estocolmo coletiva. Me parece que sim, cara. Porque aí o brasileiro também se considera vítima. Porque ele vai tomando decisões erradas e vai amando demais figuras imbecis. E o tempo vai passando e quando ele percebe, ele... Quê? Como é que é? Não, minha vida deu errado. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Ele nem vai fazer. Mas... isso é horroroso, cara. E isso é o tal do lumpesinato, né, cara? Porque esse cara, desprovido de tudo, nem sequer é um trabalhador. E isso precisa ser dado sobre essas pessoas. Existe uma massa de brasileiros que é o nem estuda, nem trabalha, e às vezes o máximo ele faz um bico, mas ele não se enquadra naquelas categorias clássicas que a esquerda coloca, né, do trabalhador, o trabalhador que é oprimido pelo patrão. Ele não tá em nenhuma categoria. Ele é um sujeito solto no mundo. Ele sequer tem a força de trabalho dele pra vender, porque tem pouca gente querendo comprar a força de trabalho dele. Olha que tristeza. Pouca gente compra essa força de trabalho. Então, a situação desse brasileiro é ruim e conforme as coisas estão evoluindo e conforme o mundo vai se tornando cada vez mais, conectado e complexo, vai ficar uma base popular alijada de tudo, vivendo dos seus instintos e se reproduzindo e colocando no mundo mais jovens incapazes de tocar o próprio destino. Olha o problema que eu tô colocando. Eu vi muita gente falar assim, Renan, mas é bom que nasçam essas pessoas porque nós temos um problema previdenciário. Problema previdenciário, meu amigo. A natalidade ou a construção de uma cultura é sobre um débito gerado por
uma merda previdenciária? É sobre isso? Não? Porque eu vejo as pessoas falando assim, não, o Japão tem que pegar imigrantes por questões previdenciárias. Tem que pegar? A vida é um pagar de contas? Vai se fuder. Imagina, decisões civilizacionais sendo tomadas com um critério contábil. É isso, você toma decisões civilizacionais com base em critérios contábeis, né? São os analistas, muitas vezes liberais, tentando explicar política. Essas pessoas não podem falar sobre política. Uma pessoa que eleva a contabilidade ao status de política é uma pessoa que não pode falar de política definitivamente, né? Essa massa vai gerar o quê? Pessoas que vão pagar a previdência de alguém? Elas não vão pagar a previdência nem própria. Elas não vão pagar a previdência de ninguém. Elas não vão pagar nada. As pessoas são só passivo. E esse é o problema, que assim, ninguém fala sobre isso nos termos, porque essas pessoas são eleitores. Elas têm um valor para um político, é a porra do título de eleitor. E aí com esse título de eleitor, eles são tratados como uma moeda, e aí todo mundo, político, fala de maneira condescendente dessas pessoas. Ai, não, esse povo sofrido. Ai, o povo. Falou povo, é filho da puta. Sempre põe isso aqui nesses termos. O sujeito é político, começou a falar em povo, é filho da puta. Tá? Primeira coisa pra você decorar. Segunda coisa pra você decorar. O povo é sempre tratado como alguém que é incapaz de tomar qualquer tipo de decisão. Ele precisa ser protegido, mas que ele tem um gigantesco potencial inexplorado, tá? Que basta você mexer aqui e ali e o povo vai brilhar. A Constituição Cidadã tá tentando fazer isso desde 88. Nossos políticos vagabundos e burros não conseguem, são ladrões, incompetentes. Mas a base da pirâmide tem a sua responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Se eu ataco a elite, eu tenho que atacar a base também. Todos têm responsabilidade no processo. Ou você vai falar o seguinte pra mim. Não. Tem algo assim que o sistema nosso, ele impede essas pessoas de exercer, vamos dizer, a sua moralidade superior. Não tem moralidade superior. A base da pirâmide amando a Deolane é moralmente inferior. Quem ama uma Deolane tá perdidaço. Mas ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar. Porque ninguém quer apontar pro problema e falar o problema na sua concretude. Que nós somos um povo, vamos dizer assim, perdido, completamente à deriva. E se isso acontece na elite, a gente é muito bom de xingar a elite, isso também acontece na base da população. E a gente tem que olhar para a base da população para repreendê-la. E não para ficar, ai, meu Deus, veja só o caralho. Veja só o caralho. Entendeu? Povo sem virtude termina escravo. É o que diz o hino do Rio Grande do Sul. O povo sem virtude, nosso, é escravo hoje dos algoritmos, da tecnologia e de influencer picareta. Tô falando mentira? É um povo, é uma neo-escravidão da tecnologia. As pessoas não têm a menor ideia do que elas fazem com o destino delas. Tá? O pessoal falou, pô, minha mãe tá assistindo aqui, peço desculpas pra sua mãe. Mas assim, mãe do Lucas Matos, desculpa pra senhora. Às vezes eu falo palavrão nessa live, mas é importante pra gente tratar o problema com a veemência que precisa ser tratado. A gente não trata essas coisas com a veemência. A gente trata o brasileirinho de maneira muito condescendente. Coincidentemente, hoje isso é um estudo da OCDE sobre a geração neném, que você citou agora há pouco. Vamos ver, vamos lá. Eu vou direto pros dados aqui para que interessa, que é o seguinte. 24% dos brasileiros, 1 em cada 4 jovem entre 25 e 34 anos, não estuda e nem trabalha. 1 em cada 4 jovem brasileiro não estuda e nem trabalha. 24%. Esse número, a média da OCDE é 13,8%. Vocês estão entendendo isso aqui, né? A média da OCDE é de quase 14% do neném. A média do brasileiro é 25%? 24%. 24%. Nós estamos muito acima da média nesse ranking da falta de cabeça e da falta de braço. Né? Falta de braço para trabalhar e falta de cabeça para pensar e estudar. Quer mais um dado antes de você continuar aqui? Claro. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o ensino técnico. 68% na Finlândia e 49% na Alemanha. Aí vem a crítica ideológica que eu vou fazer, né? Riso. Que aqui eu vou falar, mas precisamos do ensino universalizante que prepare essa pessoa para ter um senso crítico para a realidade. Enquanto isso, um finlandês, lá na ponta, Riso, na ponta do mundo, pronto, a Finlândia está pronta para a 4ª Revolução Industrial. Finlandeses com o melhor ensino do mundo, preparando o finlandês para o ensino técnico. Tá preparando o cara para ter uma profissão, sacou?
E um finlandês, que é um sujeito mais inteligente que a gente, e um alemão com quase 50%. A Alemanha, que resiste, tem uma indústria persistente. É um país que não sei, hoje não mais, mas por grande parte da relação com a China aí nos últimos 30 anos teve a balança comercial positiva com a China. A Alemanha formando técnicos. E aí vem os nossos especialistas de educação. Ai, o Bobson precisa ter uma formação. Claro, você vai fazer o que com o Bobson? Porque você não dá formação nenhuma, você não tem autoridade sobre o Bobson não tá tendo nenhum incentivo da família dele pra ser um grande estudante, e você não tá ensinando nem sequer o Bobson a ter a porra de uma profissão. O Bobson não entendeu nada, falou, eu não tô entendendo nada aqui. Eu não aprendi a falar de matemática, de português, tal, nem ligo, tô jogando joguinho aqui, se o professor encher meu saco, eu desço a mão no professor. Eu quero dançar, o Bobson quer comer a Bobiane no intervalo. Ele quer fazer o Jobson quer fazer isso, porra. Ele tá nem ligando. Aí tá o imbecil pedagogo lá, não, porque o ensino universal. Você acha que o Bobson quer. Ele nem sabe o que é universo, porra. Que isso? Um gaúcho mandou um pimba agora, vou até ler aqui, ó. Um paulista citando o hino da República Rio Grandense merece 10 pila de cerveja. No tempo do Império, o gaúcho foi à guerra por 20% de imposto e hoje paga mais de 55 ainda pau de luz. Pois é, todo mundo degenerou, vocês também, gaúchos, tá? Todo mundo degenerou, tá? E nós estamos em um rápido processo de degeneração. E assim, é anti-eleitoral eu falar isso no meio de uma eleição? Mas é a real, porra. É a real. E assim, não venham me falar, não, mas agora vem um coach dar um discurso de prosperidade, não vai. Estão abusando intelectualmente dessas pessoas. Na verdade, nem intelectualmente, né? Porque o coach faz um abuso emocional. Esses gatilhos de programação neurolinguística são gatilhos para pegar a pessoa no emocional. É um abuso emocional desses otários, tá? Mas a coisa não para aí, infelizmente não para aí. Eu preciso explicar, assim, eu preciso falar pra vocês, que assim, isso precisa ser entendido. Quem tá crescendo no mundo hoje? Quais foram os países que mais cresceram? Ou, dentre os países de renda média, quais os que permanecem crescendo? Os Estados Unidos crescem ainda. Agora, eu posso pegar o leste asiático, eu posso pegar a Índia. Não é com o jogo do tigrinho que eles estão crescendo, porra! Não é com motivação, porra! Desculpa o palavrão, desculpa. Não é motivação, pombas. Não dá. Não dá, galera. Não dá. Eu tô falando assim, de maneira clara e direta. Ou a gente muda a nossa lógica, ou o Brasil tá arrumando para se tornar um país tosco da América Central, um país da África subsaariana, ou, com muita sorte, um país atribulado do mundo árabe. Essa é a real. A corrida para outros países, vamos dizer, o Brasil chegou a competir com países do leste europeu, tá? Especialmente ali no fim da cortina de ferro. O Brasil chegou a competir com países asiáticos, do leste asiático. Essa corrida já era. Assim, a gente não tem a menor chance de pegar essas pessoas. A gente não vai pegar esses países. A gente gosta de se comparar com países de primeiro mundo, não, porque não... Esquece! Nós não vamos nos comparar com esses caras. Eu quero saber como a gente não virar África do Sul. Eu quero saber. Eu quero saber se a gente não vai ficar, sei lá, uma Guatemala da vida. Porque me parece que, assim, pros nossos vizinhos diretos de América do Sul, a gente já meio que ficou pra trás. Eu volto a falar, eu acabei de voltar de uma viagem na Argentina e no Uruguai, bem curta, que esses caras, se resolverem gargalos econômicos, especialmente a Argentina, deixa a gente pra trás. O povo é melhor que o nosso. O povo é melhor que o nosso. Olha o problema aí. Chile já foi. Vou falar outro que já foi, tá? Peru já foi. México tá indo. Votando mal pra caralho, tá? Votando uma maluca de extrema esquerda, sucedendo um outro maluco de esquerda. Mas foi-se embora. El Salvador, a gente se fala o tempo todo, foi-se embora. Colômbia votou mal agora, mas podia estar indo embora também. Paraguai tá indo embora. A gente tá ficando pra trás. A gente tá ficando pra trás, galera. E a gente não tá
ligando pra isso. Fica os caras, para de defender a Argentina. O Juan Patrick, você tem que conhecer os lugares, cara. Se eu for andar na rua, eu sou mais bem tratado. E as pessoas se tratam melhor do que aqui no Brasil. Aqui, se for pegar um ônibus, tá todo mundo fazendo barulho no mundo. Ser assaltado em qualquer lugar aqui, porra. Vai andar com o celular, vai andar de bobão com o celular em qualquer capital no Brasil. Anda aí com o celular na rua, de bobão. Pra você ver se não é assaltado. Que isso? A gente acostumou tanto com o absurdo que a gente nem sequer aceita uma comparação. Porque machuca a comparação. E essa é a real. A comparação machuca. Mas se a gente não comparar, a gente vai ficar se auto-enganando. Vai viver no auto-engano. Nós estamos ficando pra trás em tudo. E não adianta a gente ficar, vamos dizer, fingindo que as coisas estão normais em ilhas de prosperidade. Existem bairros que são em São Paulo que são ilhas de prosperidade. São Paulo não é próspera. São Paulo é uma cidade destruída. São Paulo é uma ilha de favelão. 40% da população de São Paulo, se não me engano, fica na região da Zona Leste, Itaquera pra lá, tá? O extremo da Zona Sul também. Boa parte da população brasileira, a população de São Paulo mora muito mal, mora longe, sofre demais pra se deslocar por aqui. Vou pro cinturão de pobreza que existe em São Paulo. Existe muito. E se eu for pegar, Porto Alegre, as vilas em Porto Alegre, paupérrimas. Você tem uma ilha de prosperidade em Santa Catarina, no Agros tem ilhas de prosperidade. O resto, regiões metropolitanas ao redor do Brasil, pobreza pura e simples. É um pobrestão. E é uma pobreza que se reproduz. Ela aumenta de tamanho. Ela contamina, ela contagia. Tudo vai ficando destruído com uma pobreza que a gente não tá perdendo a guerra pra pobreza. A pobreza tá vencendo. A pobreza tá se espalhando culturalmente. A gente não tá derrotando a pobreza e a cultura da pobreza. A gente tá sendo derrotado por ela. E a gente se torna uma cultura de país pobre. E, porra, não falar isso é mentir pra vocês. Não falar isso é tratar você que tá assistindo como um otário. Porque essa politicaiada aí só finge. E as pessoas não falam nos termos, tem que falar. E as coisas precisa fazer. Essa população, o brasileiro precisa ser disciplinado. A criança brasileira precisa urgentemente de disciplina. Disciplina e propósito e exemplos. Disciplina, propósito e exemplo. Um país que a escola não tem disciplina, que ninguém tem propósito, ou propósito é a fruição dos prazeres. Vou curtir, vou ser feliz. Essa ideia Rede Globo que ficam botando na televisão, né? Nós somos felizes, né? A risada na boca, a bunda de fora. Porra, isso não é propósito de porra nenhuma. E os exemplos? Quem são os exemplos? Deolane, Virgínia, Oruan. Você junta esse combo, meu amigo, não vai sair nada disso. O que fazer? Dentro de uma democracia é muito difícil fazer alguma coisa. Como é que eu proíbo o sujeito de ver a Deolane? Como é que eu proíbo o sujeito de acompanhar o Oruan? Eu tenho que prender eles? Como é que faz? Eu tô falando a real pra vocês. O que fazer? Porque assim, as pessoas pegam essas liberdades. É por isso que eu cada vez menos sou liberal. Não, entregue a liberdade pras pessoas, as pessoas vão tomar decisões vantajosas para elas. Não vão tomar! Quem disse que elas vão tomar? Quem disse que elas não vão ser guiadas pelos seus instintos mais primários? Quem disse? Mesmo jovens de classe média, presos na pornografia, vamos falar real, com oportunidades, se perdem ao longo da vida por conta dos seus instintos primários, das suas frustrações, dos seus traumas. Quantos de vocês que estão me assistindo não são assim? Que escapam ao seu próprio potencial e frustrados que não estão lá presos numa pornografia ou em 6 horas enfurnado num quarto jogando videogame? Quantos não fazem isso? Liberdade o caralho! Quando a gente fala em liberdade o tempo todo, essa coisa, eu falo, não, Renan, vivemos num país livre, a pessoa pode gastar num cassino online. Eu falo, entendi. Ela é livre para que um determinado sistema econômico extraia dela o que pode extrair. Entendi.
Vamos muito longe com isso, com essas liberdades aí. Tá? Você me desculpa que vocês estão assistindo a isso, cara. O papo é reto. O papo tem que ser muito direto aqui, tá? Eu vejo essas notícias envolvendo esse negócio de Deolane aí, eu fico... É foda. E ó, nem tô falando de eleição hoje, hein? Eu nem tô falando. É muito ignorante. O lugarzinho, cara, difícil de trabalhar. Tá? Quer uma boa notícia então, Renan? Manda. Deolane tem prisão domiciliar revogada e volta para presídio no Recife. Essa notícia saiu 10 minutos antes da live começar. Então, quer dizer, ela não obedeceu lá os ditames ali da saidinha dela ali, né? Da liberdade provisória dela. E ela foi presa novamente. Ela volta pro presídio em Recife. Eu volto a colocar Recife. Por que eu tô falando de Recife? Porque é muito emblemático, né? Esses problemas que eu tô colocando aqui, eles são especialmente agudos no Nordeste. Eu vou rodar novamente no Nordeste. A gente fez congressos no Nordeste esse ano inteiro. Eu me lembro de estar em Fortaleza e me avisaram, ó, você não pode sair do hotel e ir num bar a 3 quarteirões ali que você vai ser assaltado no caminho. E todo mundo que eu conversava tinha um relato próprio de assalto. Ó, eu fui assaltado em tal lugar, roubaram assim, assim, assado, não pode andar em tal lugar. As ruas esburacadas, a infraestrutura urbana, a casa das pessoas mal acabada. Ou seja, as pessoas permanecem pobres, o tempo passa e as gerações permanecem pobres, as pessoas não conseguem dar o passo à frente. E a gente fala dessa questão do Nordeste, né, com muita condescendência no Brasil, né, porque tem que falar, povo sofrido, povo guerreiro. Ó, tem muita gente sofrida e muita gente guerreira, mas também tem muita gente que não quer nada com nada. E tem políticos que se apropriam, que se aproveitam disso da maneira mais sórdida pra manter essas pessoas mas como base eleitoral. Pra vir as eleições, aí dança. Tchu, 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 tchu. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. Ah, não, é amarelo. Show vermelho, aqui é amarelo. É amarelo, é amarelo, é amarelo, é amarelo, é amarelo, é amarelo. Que é isso? E tudo normal. Não dá pra ser condescendente com isso. Quer ser sério, quer ter PIB sério, quer ter rua arrumada, quer ter rua limpa, quer não ser assaltado. Vai ter que mudar a forma como pensa. No mínimo do mínimo, que é na mentalidade do cidadão. É na mentalidade do cidadão. O cidadão que é feito pra ficar, vamos voltar. É amarelo, é amarelo, é amarelo. Azul é ruim. Show, azul, show, é amarelo. Não vai a lugar nenhum, meu amigo, não vai. Caramba, 50 minutos coringado. Um cara botou aqui, assim, as pessoas vão colocando as coisas no chat e eu vou puxando a coringada. Um cara mandou aqui, como é que é? Não, esgoto passando ali pela... Eu uma vez fui em Belém, né? O Arthur deu exemplo de Belém outro dia. Quando eu fui em Belém em 2019 ou 18, acho que 2018, fui em Belém. E é normal, cara, você tá andando na rua, aí passa um esgotinho ali, sabe, na canaleta ali, tem a rua, tem a calçada, aí tá passando o esgotinho ali, aquela água fétida, com aquele cheiro de morte. E as pessoas aceitam. Ah, mas tudo bem, e o açaí com não sei o quê? Tem açaí não, cara, tem que ter esgoto. Tem que ter esgoto, tem que ter a porra da educação, tem que preparar o jovem de Belém pra era da tecnologia. Tem que formar o cara. E não em direito, já tem advogado demais. Tem que formar o cara. Não dá pra ter Bobson. Bobson tem que se reprimir sexualmente. Como assim? Se reprima! Segura a piroca dentro da cueca, Bobson. Bobiane, bota uma roupa mais discreta, porra. Mãe da Bobiane, bata na Bobiane. Filha, para de ouvir essa merda. Vai pra escola. É por isso que eu defendo a tal da escola cívico-militar mesmo. Custa mais caro, mas se for o preço. Se for o preço para o Bobson não ser o Bobson, tô pagando esse preço, tá? Que gaste com isso, você vai gastar muito menos em muitas outras coisas. Essa é a real. Essa é a real. Agora, a mãe do Bobson e do Bobiano... Vamos falar real. Como é que é o Bobson? Que é grande parte da população brasileira. A mãe do Bobson, tá?
deu pro pai do Bobson e ele não tá presente. O pai do Bobson tá fazendo qualquer outra coisa. Ele não tá muito presente. A mãe do Bobson é confusa, não deu muitos valores. Talvez ela esteja dando uma grana agora pro pastor. Mãe do Bobson, a Bolsa Família, um subemprego, alguma coisa. Ela tá sobrevivendo lá, coitada, tá lutando. Pintou o Bobson. Bobson, qual o referencial moral? Nenhum. Quem vai reprimir os instintos mais primitivos do Bobson e da Bobiane? Quem? O pastor neopentecostal que toma dinheiro da família dele? Vamos falar real. Não tá reprimindo nada. Tem igrejas boas, mas infelizmente, pelos relatos que eu tenho, não são a maioria. Ainda mais a que vai abordar o Bobson ali. Porra! E aí? Tá difícil, galera. Aí vai o que? O sistema educacional, com o professor todo cagado lá? Uma escola sem infraestrutura? Acho que, assim, antes de tudo, a gente precisa de um choque de disciplina e repressão. E que você fala de repressão, oh, não, você quer matar as pessoas, você quer voltar de tudo? Não, repressão dos instintos mais animalescos das pessoas. Roupa, cultura, disciplina, ordem e exemplo. Roupa arrumadinha, disciplina pra pessoa, ordem e pessoas que deem exemplo. O professor como uma figura exemplar. Ídolos que sejam figuras exemplares. É difícil isso? Aí vamos extrair o potencial dessa molecada. Aí você faz. Vamos fazer essa molecada quebrar o ciclo das gerações anteriores. Dos neném, né? Ou o ciclo de ignorância. Do pai pro filho, do pai pro filho. Vamos precisar fazer essa ruptura é praticamente revolucionária, galera. O que eu quero dizer é uma ruptura praticamente revolucionária. Porque fazer do jeito que tá, nesse empurra aqui, tá? É difícil. É isso, é muito difícil. É muito difícil. E assim, eu gosto que a gente tá entrando nesses exemplos categóricos do Bobson, da Bobiane, e vocês dão risada, porque a gente pode abordar eles, né, como uma categoria. E eu vou falar, disciplina, exemplo e trabalho, eles mudam demais as pessoas. São coisas que mudam demais. Às vezes porque assim, deixa eu falar um negócio. O Bobson, só esse Bobson caótico, porque a ele não foi dado nada. O Bobson, ele não tem lugar nenhum pra se escorar. Meninos, eu vou colocar aqui, olhando pra vocês. Todo mundo sabe, meninos são loucos por hierarquia. Meninos são loucos por ordem. Meninos gostam de brincar de polícia e bandido. Meninos gostam de brincar de exército. Meninos gostam de fazer parte de times. Eles gostam de ordem e hierarquia. Eles gostam de papéis claros e definidos. O menino que se torna esse caos, ele só precisava que alguém ordenasse ele. E ele começasse a dar certo em alguma coisa, por menor que fosse essa coisa. E aí ele passa a ser reconhecido por aquilo. Você não sabe como isso transforma a vida do moleque. O moleque ser reconhecido como bom em algo perante os seus similares e perante outros. E puta, o garoto passou a ter isso. Esse garoto passa a transformar pra melhor a realidade dele. E a quantidade de melhoria que ele vai trazer pra essa realidade dele, aí sim, ela vai ser diretamente proporcional às qualidades intrínsecas daquele rapaz. Então se ele é muito inteligente, se ele é uma pessoa corajosa, ele vai transformar demais. Se ele é menos capaz, se é menos corajoso, ele também vai transformar. Menos, mas vai transformar. E aí você começa a alterar a realidade ao seu redor. Agora não acha que você vai conseguir isso do jeito que não vai, cara. E não é cometendo os mesmos erros. Então, vamos perguntar, o que vai fazer num país com a Deolane? Cara, eu não sei, eu gostaria de prender todas essas pessoas ou exilá-las. Deolane, você quer morar em outro país? Por favor. Assim, vai morar numa ilha na puta que pariu? Vaza daqui. Posso te mandar pra Tanzânia? Posso. Ô Felipe Neto, tô te mandando. Paga uma grana e manda embora desses caras, cara. Exila esses filha da puta daqui. Tira esses caras daqui. Sei lá, eu tô brincando, tô exagerando, claro, né? Mas, não dá. Não dá. Galera, não dá.